Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para começarmos o dia meditando na palavra do Senhor e buscar as respostas para as nossas inquietações espirituais. Te agradeço porque você está aí comigo todos os dias, compartilhando desse vídeo para com seus amigos e familiares, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. Obrigado de coração, viu? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, a sua inscrição nos abençoa aqui. Por favor, peço que se inscreva, tá bom? Esperança além desta vida. Quero dizer para você que nós não somos nada, irmãos. Nada. O que é a nossa vida? A Bíblia fala lá em Tiago 4, verso 14. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. O que é mais frágil do que a neblina? A neblina aparece, você passa a mão assim, ela desaparece. Imediatamente. Nós somos frágeis. A nossa vida é uma linha que pode ser partida a qualquer instante. Já dizia alguém que nós vivemos mesmo, de fato, até os 20 anos. A partir dos 20 anos, nós estamos em plena decadência e morte. Heródoto, um historiador grego que viveu no quarto século, quinto século antes de Cristo, ele escreveu acerca de uma tribo indígena que tinha um ritual estranho. Quando a criança nascia, começava um ritual de luto. E a razão para esse ritual, segundo o que ele escreve aqui, é que eles já previam o sofrimento que aquela criança teria na fase adulta. Parece estranho, mas é lógico o pensamento, porque todos nós passamos por essas situações difíceis da vida. Milênios depois, no século XX, nos Estados Unidos, um indivíduo colocou um anúncio dizendo assim: para que viver se você pode ser enterrado por $10? É difícil, é macabro essa situação, mas nós precisamos concordar aqui que nós somos muito frágeis e somos transitórios, passageiros. Um pensador, de maneira ainda mais macabra, disse certa vez: os seres humanos não são nada além do que pedaços de carne estragada em ossos em desintegração. Terrível, né? Terrível. E aqui o autor da lição diz assim: contra essa lógica é difícil argumentar. Contra essa lógica é difícil argumentar, porque na verdade nós nascemos e passamos por uma fase de crescimento, depois envelhecimento e morte. E se a nossa vida fosse somente isso? E se realmente não houvesse esperança além da sepultura? E se ao fechar os nossos olhos pela última vez, estivéssemos para sempre na sepultura? Eu lhe pergunto, que alegria teríamos? Que esperança teríamos? Qual seria a razão de viver essa vida? Será que não teria muito mais certeza de melhoria aqueles que colocaram a corda no seu pescoço e se mataram, por exemplo? O que seria de nós se não tivéssemos a esperança da ressurreição e da vida eterna? Para aqueles que não são cristãos, a vida acaba nesse instante. Para aqueles que olham para Cristo, aqueles que vivem com Cristo, ainda lhe resta a esperança da ressurreição e ela é toda significativa. Deixa eu ler para você o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante, que diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu amigo, minha amiga, Paulo está categoricamente aqui afirmando:
a nossa ressurreição está intimamente ligada com a ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição de mortos, é o argumento dele, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E estamos ainda nos nossos pecados, ou seja, iremos descer à sepultura e nunca mais sairemos de lá. E aí ele continua dizendo que se de fato isso não aconteceu, os que morreram em Cristo pereceram. Aí tem uma declaração que nós já avaliamos em estudos anteriores. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. Alguns dizem que os que morreram em Cristo estão no céu. Bom, não faria nenhum sentido essa afirmação de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Por quê? Não faria nenhum sentido, porque para eles, aqueles que morreram em Cristo estão na presença de Deus. Como é que perecem estando na presença de Deus? É um negócio ilógico. Por isso que nós acreditamos na ressurreição do corpo, do indivíduo de maneira integral. E aí ele diz, se nossa esperança, como ele diz aqui mesmo, se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, em outras versões, somos os mais miseráveis entre os homens. Você sabe o que a Bíblia fala sobre a brevidade da vida? A Bíblia fala assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Depois, acabamos. Viramos pó novamente. O corpo volta ao pó, como era, o espírito volta a Deus, ou seja, o fôlego de vida volta a Deus e acaba a nossa existência. Por isso, a esperança das Escrituras não é o fim, não é o ponto final, o momento da morte, não é um adeus, é somente um até logo. Essa morte haverá de ser vencida. A morte como nós a conhecemos é somente um sono, do qual despertarão aqueles que morreram em Cristo por ocasião da sua segunda vinda, quando ele clamar ou chamar com a poderosa voz aqueles que estão nas sepulturas a voltarem à vida. E eles voltarão à vida incorruptíveis e imortais e viverão eternamente. Essa é a nossa esperança. Por ela nós vivemos, pregamos e até mesmo por ela morreremos. Afinal de contas, o que restaria para nós se não fosse ela? Ellen White tem razão quando ela disse que o céu vale tudo para nós. Se o perdermos, tudo perderemos. E é grande realidade. Perca tudo nessa terra, meu amigo, minha amiga, mas não perca o céu, por favor. O céu é sobremodo importante. Infinitamente melhor do que tudo que nós podemos planejar, sonhar e fazermos aqui nessa terra. O céu é a nossa mais duradoura e mais poderosa esperança. Concentre-se em Jesus e no que Ele fez por nós, no poder da sua ressurreição, porque quando chegarmos a nossa vez, nós poderemos fechar os olhos nessa esperança e passará somente um segundo, quando o abriremos novamente e veremos o nosso Senhor vindo nas nuvens dos céus para nos levar para a vida eterna. Que essa esperança lhe console, lhe dê força e lhe faça sonhar nesse dia. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa esperança maravilhosa. Nos sustente dia após dia com ela, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico aqui esperando por você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.